Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor e a fé de nossa Mãe estejam conosco. Hoje somos convidados a meditar sobre a vida e a morte de um dos maiores profetas da história, São João Batista. Sua história é um farol de coragem, fidelidade e martírio e nos convida a refletir sobre o nosso próprio chamado em tempos difíceis. As leituras de Jeremias, capítulo 1, versículos de 17 a 19, e Marcos, capítulo 6, versículos de 17 a 29, nos mostram que a vida profética não é fácil, mas é uma vida de profunda confiança em Deus. No livro do profeta Jeremias, ouvimos a voz de Deus dizendo: Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Jeremias foi chamado a ser uma voz profética para um povo rebelde. Sua missão era confrontar a idolatria, a injustiça, e Deus o assegura de que, embora enfrente a oposição, ele será fortalecido. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo o mundo, em frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Irmãos, esse trecho do livro de Jeremias é claramente uma prefiguração da missão de João Batista. Ele também foi uma voz profética a preparar o caminho para o Senhor. Sua pregação era direta, sem rodeios, falava a verdade, não importa quem estivesse à sua frente, e confrontava as injustiças de seu tempo. Ele não temeu o poder de Herodes, o tetrarca da Galileia, mas confrontou diretamente por seu pecado. A narrativa em Marcos nos diz que João dizia a Herodes: Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. João, assim como Jeremias na primeira leitura, se torna uma coluna de ferro, um muro de bronze contra a corrupção e a imoralidade. Sua ousadia, irmãos, não veio da força humana, mas de uma profunda convicção na verdade divina. Ele não negociou a palavra de Deus por conveniência, nem calou a sua voz por medo. Assim também, nós devemos fazer e defender a fé, ainda que isso nos custe a aceitação do mundo. Essa fidelidade de João Batista custou-lhe a própria vida. Herodes, embora admirasse a pregação de João, estava preso em sua própria teia de pecado e poder. A ira de Herodíades, mulher de seu irmão, a quem Herodes tomou para si, foi a faísca que acendeu o martírio de João. Ela se sentia ofendida pela pregação de João e buscou uma oportunidade para eliminá-lo da face da terra. Bom, a narrativa de Marcos é dramática. Durante o banquete de aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dança de forma a agradar ao rei, que lhe faz uma promessa imprudente. Pede-me o que quiseres, e eu te darei até a metade do meu reino, se caso o pedires. Instigada, irmãos, pela mãe, a jovem então pede a cabeça de João Batista. A promessa irrefletida de Herodes o coloca numa posição que eu acho que ele não gostaria, mas que ele, por causa de seu juramento e dos convidados, infelizmente tem de cumprir. O martírio de João Batista é o exemplo supremo de que a vida profética leva a um confronto inevitável com o mundo. O sangue de João, derramado por causa da verdade, se une ao sangue dos mártires de todas as épocas. Sua morte, irmãos, não foi um fracasso, mas um testemunho mais eloquente de sua vida. Como diz o Salmo 116, é preciosa ao Senhor, aos olhos do Senhor, a morte dos seus fiéis. A história de João não é a única na Bíblia. A Sagrada Escritura está repleta de exemplos de profetas que foram perseguidos e mortos por sua fidelidade a Deus. Por exemplo, o profeta Elias, que enfrentou o profeta Baal, foi perseguido pela rainha Jezebel. O profeta Zacarias, filho de Joiada, foi apedrejado no pátio do templo por causa de sua profecia.
Jesus mesmo, em seu ministério, aponta para a perseguição aos profetas, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. O próprio Cristo Jesus foi perseguido e crucificado, irmãos. Ou seja, a perseguição e o martírio são, em muitos casos, o seio da autenticidade da missão profética. Eles mostram que a verdade de Deus é radicalmente diferente da lógica do mundo e que proclamá-la exige coragem e sacrifício. Por isso, irmãos, ao olharmos hoje para João Batista, examinemos a nós mesmos. Talvez não tenhamos que confrontar reis, imperadores, mas somos chamados a ser uma voz de verdade em nossas famílias, em nossos trabalhos e em nossas comunidades, mesmo que isso não agrade o mundo. Somos chamados a viver o verdadeiro evangelho sem concessões, sem retirar isso ou aquilo porque não me agrada. Não dá para ser católico meia boca. É uma obrigação defender a vida desde a concepção até a morte natural, a lutar contra a injustiça e a proclamar a verdade de Cristo, mesmo que isso nos custe popularidade ou nos traga dificuldades. A vida e o martírio de São João Batista devem nos inspirar a ser cidadãos fortalecidos pela graça de Deus, a ter coragem de dizer a verdade e viver uma vida de fidelidade radical, sabendo que nossa recompensa está no reino dos céus e não aqui neste mundo. Sempre tendo em mente a frase de João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que Deus abençoe você, meu irmão, e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.